Olá, eu sou o Cris Malta, seu coach. Quero dizer para você que eu estou muito empolgado a gente começar esse trabalho junto hoje. Vamos falar de calma mental, vamos falar de consciência momento a momento, a mindfulness. Mindfulness é o que existe de mais moderno em termos de pesquisa nos Estados Unidos, na Europa. Pessoas têm performado de maneira completamente diferente. Eu quero dizer para você o seguinte: com a experiência que eu tenho, com o que eu tenho estudado, com o que eu tenho pesquisado nessa última viagem que eu fiz à Califórnia, eu quero dizer para vocês que 30 a 40% é possível você aumentar na sua produtividade, você aumentar na forma com que você se encontra concentrado no que você faz através da mindfulness. Mas o que é essa mindfulness? Mindfulness é uma coisa mais complicada de falar do que de entender. É simplesmente a sua calma mental. É simplesmente a sua consciência, momento a momento. Eu quero dizer para você que essa mindfulness, essa calma, esse clarear da mente é capaz de fazer com que você busque ao longo da sua trajetória, ao longo do seu caminho e das suas relações pessoais, familiares, profissionais e também com você mesmo, fazer uma coisa que há muito tempo eu tenho certeza que você não tem feito da maneira correta: alimentar a tua mente. E eu te pergunto, quantas vezes por dia você alimenta o seu corpo? Algumas pessoas vão me dizer: eu alimento 3 vezes, eu tomo um bom café, na hora do almoço eu faço um bom almoço e à noite eu faço um lanche e tal. É a vida moderna. Algumas outras pessoas, especialmente as nutricionistas que eu tanto gosto, vão sempre dizer para mim o seguinte: não, você deve alimentar de 3 em 3 horas, então você faça de 5 a 6 refeições por dia, balanceadas, e que você vai conseguir ter uma performance melhor. Ok, todas essas pessoas estão certas, honro a todas elas, mas eu quero falar para você não sobre o alimento do corpo. Eu quero falar sobre o alimento da mente. Eu quero falar sobre o que faz com que você performe, o que faz com que você saia desse estado que você está hoje. E para chegar nesse estado totalmente diferente do que você está hoje, você precisa alimentar essa mente. Alimentar essa mente não é simplesmente você pegar, parar num lugar tranquilo e achar que você simplesmente não está pensando em nada. Isso é um descansar, isso é um relaxamento, isso não é uma meditação, isso não é uma conexão com algo que vá fazer com que você limpe, com que você esvazie a sua mente de uma maneira que vá fazer com que resultados venham com alta performance. Como funciona isso? Algumas pessoas me perguntam. Todos os meus coaches hoje meditam e a maioria deles no início dizia o seguinte: mas coach, eu não consigo, minha cabeça não para, eu faço muita coisa, é impressionante a quantidade de coisa que eu faço, que eu penso, é o dia inteiro, eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade, eu estou na minha casa, eu estou no final de semana, eu estou em qualquer lugar e eu não consigo fazer isso. E aí a gente começa a fazer um trabalho, e aí a gente começa a organizar a vida dessas pessoas para que elas possam entrar nesse flow, entrar nessa onda, nessa vibração diferente de conseguir estabilizar. E como funciona isso? Funciona primeiramente através do equilíbrio dessa mente. Não é simplesmente a gente sentar na mesa e comer qualquer coisa que tiver em cima da mesa. A gente precisa do alimento, e o alimento tem que ser correto. Existem, dentro dos meus coaches, eu tenho coaches de todas as religiões, de todos os credos que existem, todas as crenças. E para mim, sinceramente, pouco importa a crença que uma pessoa tenha, desde que ela tenha fé que existe alguma coisa dentro dela que é capaz de fazer com que ela melhore, que é capaz de fazer com que ela realmente saia desse cansei e não me movo. E eu quero falar para você o seguinte: essa pessoa, esses meus coaches, essas experiências que eu tenho, que eu vou contar algumas delas para vocês, permitem me dar uma forma maior de entendimento sobre isso. E essa permissão, esse entendimento, eu consegui desenvolver um método que é feito em 4 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa mental, a etapa mind, ok? A segunda etapa consiste em a gente começar a movimentar. Para começar a ter alterações, movimentações significativas na vida da gente, a gente tem que ir para o coração. A terceira etapa, ela tem a ver com as mãos, ela é operacionalizar as coisas. E a quarta e grande etapa é relacionada à voz, é relacionada à utilização, a share, a realmente compartilhar o que a gente aprende. Vocês já repararam que toda vez que a gente ensina alguém, a gente aprende muito mais?
Eu lembro que eu estava no colégio ainda, eu era criança, e todo professor virava e falava assim: quando eu entro na sala de aula, que eu vou dar uma aula, eu aprendo mais que os meus alunos, porque quando eu ensino, eu aprendo mais. Eu achava aquilo uma demagogia, uma balela, um blá blá blá, um mimimi de professor. Hoje eu posso falar isso. Toda vez que eu vou para uma palestra, toda vez que eu vou dar uma aula, toda vez que eu vou participar de um curso, um treinamento, alguma coisa assim, quer seja de liderança, de coaching, de gestão, as coisas funcionam de uma maneira completamente diferente. Eu realmente tenho grandes insights enquanto eu estou ensinando, na realidade enquanto eu estou aprendendo junto. E eu quero falar para vocês o seguinte: são 4 passos. Quem chegar ao final desses 4 passos, eu prometo de coração, do fundo da minha essência mesmo, dar o 5º passo. Mas esse 5º passo, só para os que chegarem ao final do 4º passo. Esse 4º passo, esses 4 passos. Então vamos lá, quais são eles? Primeiro, mind. Segundo, coração, heart. Terceiro, hands, as mãos, operacionalizar isso. O 4º, voz. Transportar isso para as outras pessoas, levar isso para as outras pessoas. E o 5º passo, que eu não vou contar agora, mas você vai saber em breve. Vamos, fica comigo. Aparece aí, me dá o teu contato, fica conectado. Nessa vida é tudo ligado a como você se conecta com o planeta, com essa coisa maravilhosa que a gente está vendo aqui, com as pessoas que estão aqui e com a gente mesmo, bem fundo, na essência. Então vamos lá. A partir de agora eu quero falar para você uma coisa muito importante. Existem 3 coisas que eu percebi dentro da minha carreira de coach que são importantes para que a gente possa caminhar dentro de um processo de mudança. A primeira delas, que é o que eu chamo de é a etapa do conhecimento, é a etapa da gente conseguir entender como o emocional, como as emoções positivas funcionam dentro dessa ciranda aí. E como funcionam essas emoções positivas? Como funcionam as emoções, na realidade? Que podem ser positivas, podem ser aflitivas, segundo o budismo, pode ser de várias maneiras. Mas como funciona isso, coach? Funciona da seguinte maneira. A primeira coisa que acontece é, cada pessoa tem sua história pessoal. Cada pessoa tem as coisas que viveu, tem as coisas que passou. Isso, ao longo dos anos, desde criancinha, isso movimentou a vida dessa pessoa. Essas coisas geraram vários pensamentos, mas geraram crenças. Em coaching a gente fala de crenças empoderadoras e crenças limitantes. Sabe quando você está criança lá, brincando ainda, subindo no sofá, pula, se exibindo, realmente como se fosse sei lá, como qualquer pequeno animal que a gente vê, o ser humano também é capaz de ser um animal brincando em cima de um sofá e pulando e se mostrando. Muitas vezes ele é um felino, muitas vezes ele é um canino, muitas vezes ele é um mamífero, um macaco, um coelho, que vai brincar, vai pular, vai comer, vai dormir, vai fazer uma série de coisas. A gente passa por várias etapas como se fôssemos pequenos animais, e animais somos pro resto da vida. E eu quero dizer para você o seguinte: quando a gente é criança, que a gente está lá no sofá, pulando, no alto do sofá, como se fosse I'm the king of the world. E aí a mãe da gente vira pra gente e fala assim: menino, desce daí, você vai cair e quebrar a cabeça. E aí você fala assim: cara, eu sou o cara mais fera desse mundo, eu voo, eu nado, eu faço tudo que eu quiser, eu sou uma criança, eu posso voar, eu posso qualquer coisa. E aí sua mãe repete de novo: se você não descer desse sofá agora, eu vou quebrar a sua cabeça se você não cair daí. E aí o que acontece? A primeira vez você desce, você não sabe o que é cair, mas a tua mãe fala isso. No dia seguinte você está lá de novo em cima do sofá pulando e a sua mãe grita novamente: menino, você vai cair daí, você vai machucar, você vai quebrar a tua cabeça. E aí você vira e fala assim: cara, o que é quebrar a cabeça? Eu sei tudo, eu consigo fazer tudo. E aí você simplesmente duvida da tua mãe. E aí o que acontece? Pode ser que você caia, pode ser que você não caia. Muitos de nós caímos. E aí quando a sua mãe chega toda culpada porque você caiu do sofá, mas caiu em cima do sofá e não no chão, ela chega e fala assim: olha, você caiu, você podia ter quebrado a cabeça no chão, você podia estar todo machucado agora, e a sua mãe ia ficar muito triste com você, nunca mais repita isso. E aí você consegue entender que sua mãe te dá atenção quando você está quieto, quando pode ter acontecido alguma coisa com você. E eu quero que você entenda nesse momento o que acontece. Se você tinha todo a irritação da tua mãe, porque você estava se divertindo, que você estava se mostrando, que você estava realmente
sendo a criança que você pode ser. De repente ela resolve te dar atenção mesmo. Quando você está quieto, quando você pode ter passado por alguma coisa muito grave. E aí você começa a fixar lá atrás. Como um exemplo, né, gente? Não estou falando mal das mães, muito pelo contrário, eu amo muito Glorinha, minha mãe. Uau! Como eu gosto daquela pessoa. Morro de saudade, um beijo enorme para ela. E eu quero dizer para vocês o seguinte: ali, neste momento, formou-se uma crença de que todas as vezes que a gente está feliz, que a gente está pulando, que a gente está se divertindo, não é bom o bastante. A gente não é bom o bastante. E aí formamos a segunda crença, que a gente não vai ser amado se a gente não fizer o que a mãe da gente acha que a gente tem que fazer. E eu quero dizer para você uma coisa importante. Nesse momento de formação dessa crença limitante, várias pessoas não conseguem performar anos e anos e anos depois. Mas como funciona isso, coach? Funciona da seguinte maneira. As nossas histórias, elas são, como eu sempre digo, o nosso hoje, ele é a soma de todos os ontens. Tudo que você tem hoje na tua vida, tudo que você consegue hoje na tua vida é fruto do que você plantou no seu passado. É a lei de causa e efeito que o budismo tanto fala. E eu estou falando do budismo como filosofia. O budismo diz que a gente consegue trazer lá de trás todas as coisas para o hoje, porque lá atrás a gente causou alguma coisa, hoje elas são o efeito, elas são a consequência. Muito bem. Bom, e como funciona isso? Funciona de uma maneira muito específica. Essas histórias, para que elas sejam organizadas, para que elas sejam estruturadas, para que a gente consiga ter novos efeitos hoje, para lá na frente, ou no futuro mais próximo, quando uma pessoa trabalha com coach, quando uma pessoa trabalha desenvolvendo um processo pessoal, a gente consegue performar isso numa velocidade menor. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante. As suas histórias podem mudar, não importa quais tenham sido elas. Eu já trabalhei com muitas pessoas, eu já trabalhei com jovens, eu já trabalhei com executivos, eu trabalhei com mulheres empreendedoras, eu trabalhei com todo tipo de pessoas. Pessoas de 84 anos, eu trabalhei com jovens de 12, 14 anos. Amo muito o meu trabalho. E eu digo e repito, a gente pode mudar, não importa a tua idade, não importa absolutamente nada. Esse poder da mudança da história, ele vem através de uma segunda etapa. Então nós temos a história pessoal, que é a primeira etapa, identificação, conhecimento, organização e estruturação dessa história pessoal. E aí a gente passa para a segunda etapa. A segunda etapa qual que é? É a etapa da estratégia. Como organizar essa estratégia? Como entender que o seu passado pode ser bem estruturado, a gente pode ligar um auto-observador, a gente pode ter um autoconhecimento maior e criar uma autorresponsabilidade, para que a gente consiga conhecer, entender todos esses processos internos e voar com eles para frente. Muito bem? Essas estratégias em coaching a gente desenvolve através de ferramentas, a gente desenvolve através dos 4 focos: foco no futuro, foco na ação, foco na solução e foco no positivo. Mas por que tanto? Nossa, as pessoas me perguntam: coach, por que você fala tanto de positivo, de emoção positiva, de psicologia positiva? Primeiro porque eu sou completamente apaixonado por Boyatzis, por Seligman, por outros grandes autores americanos, canadenses e principalmente europeus que falam sobre isso, Catherine Kilpa, Angela Passarelli e vários outros. E eu quero dizer para você uma coisa: não importa o que você tenha sido, quem você tenha sido ou o que você tenha feito, você pode mudar a sua história. E essa história muda a partir de estratégia. Mudar essa estratégia, mudar essa organização mental faz com que você caminhe. A organização dessa mente, a organização dessa estrutura não demanda muita coisa. A organização dessa mente, dessa estrutura não demanda muita coisa. Ela demanda simplicidade. Ela demanda você voltar ao seu estado de consciência. Com o estado de consciência, e essa consciência é a mindfulness, essa consciência é a consciência momento a momento, essa consciência é a consciência que faz com que você tenha calma mental, com que você deixe os pensamentos vir, com que você deixe os pensamentos passar e com que você consiga entender que esses pensamentos podem ser realmente incríveis. E eu quero dizer para você uma coisa, essa coisa é muito importante. Você, sabendo a tua história, com uma estratégia bem determinada, consegue entender em qual estado você está, consegue entender em qual estado emocional você se encontra e
qual o estado emocional necessário para que você faça acontecer as mudanças da tua vida. Eu te pergunto, vale a pena? Você realmente acha que vale a pena mudar a tua história? Não importa se ela tenha sido maravilhosa, não importa se ela tenha sido desgastante, não importa onde você tenha crescido, não importa com quem e o que você tenha feito. Não conheço ninguém nesse planeta que não possa melhorar. E eu quero te perguntar uma coisa. Vale a pena mudar? Vale a pena melhorar? Vale a pena performar mais? Vale a pena organizar melhor essas ideias? Se você acha que vale a pena fazer essas coisas todas, espera mais um pouquinho. Eu já volto para te contar o terceiro. O terceiro é o estado. E aí você vai poder realizar realmente o estado da arte da sua vida. Muito bem? Vamos junto.